com diagnóstico de autismo, né? Eu recebo no meu consultório muitas crianças com diagnóstico de autismo e eu acho curioso, assim, sem traços característicos, né? Então, eu fiquei me perguntando, assim, por que essa proliferação de diagnóstico de autismo? Será que isso tem a ver com a contemporaneidade? Né? Seria um sintoma da nossa época, na medida em que o sujeito está aí, de alguma forma, foracluído, né? Fiquei pensando assim também, a quem interessa esse diagnóstico de autismo? Né? Estaria, de alguma forma, atendendo à lógica do mercado farmacêutico? Então, assim, são questões, hoje, na verdade, eu trouxe mais questões do que para a gente poder debater e discutir esses temas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o autismo ele surgiu no campo da psiquiatria e foi incorporado pela psicanálise. Na verdade, assim, eu suponho, né, assim, eu fiz uma pesquisa rápida e eu suponho que quem incorporou o autismo no campo da psicanálise foi Margaret Mahler. Foi uma época do movimento, a Teresa Meloni pode falar depois um pouco mais sobre isso, mas era uma época da história do movimento psicanalítico em que a psicanálise e a psiquiatria tinham uma proximidade. Então, a Margaret Mahler saiu, na década de 40, ela saiu da Europa fugindo da Segunda Guerra Mundial e foi trabalhar nos Estados Unidos, justamente no hospital onde Léo Kanner trabalhava e tinha criado o setor de infantil, lá de atendimento de psiquiatria infantil, né? Então, e aí o autismo foi totalmente incorporado na psicanálise, né? Virou estágio do desenvolvimento, né, para os psicanalistas da linha inglesa e até estrutura clínica, né, que é a hipótese da Rosine Lefort, né? Para ela, o autismo é uma quarta estrutura, né? O que eu acho interessante é que hoje o autismo, o diagnóstico de autismo, está mais atrelado aos neurologistas. Pois é, eu, assim, enfim, não sei o que causou essa virada, mas os neurologistas hoje se ocupam muito mais das crianças autistas. E não são todos, né? Mas tem uma linha da neurologia que trabalha com diagnóstico de autismo a partir de exames de imagem e laboratoriais, né? Então, por exemplo, em termos de exames de imagem, né? Assim, a medida do cerebelo é importante, né? Então, o tamanho do cerebelo determina o diagnóstico, e em termos de substâncias também. Então, a presença de determinadas substâncias no organismo pode indicar um diagnóstico de autismo. E aí, mais uma vez, assim, a questão, né, que me parece que fica a foraclusão do sujeito, né? Que é um fator que a gente vê da contemporaneidade, né? E mais um fato também que me chamou a atenção foi que, em 2013, foi criado pelo Ministério da Saúde uma cartilha que dá as diretrizes para assistência do autismo no serviço público. E essa cartilha, ela inclui o autismo no campo das deficiências. Então, o autismo passa a ser uma deficiência. E, a partir disso, a sugestão de tratamento é de reabilitação. Então, assim, então tem uma proximidade com essa terapia cognitiva comportamental. Então, bom, na verdade, assim, quando eu estava na graduação, me falaram que
era importante fazer estágio numa instituição, e principalmente com psicose. Era importante para a formação. Daí eu fiz um estágio no Pedro II, na emergência com adultos, e depois eu fui fazer esse estágio no Pinel, onde, por acaso, eu caí no setor da infância. E aí foi que eu me deparei com autismo. Então, na verdade, eu não busquei trabalhar com autismo. É como se tivesse caído assim no meu colo. E desde então, assim, eu venho estudando muito sobre isso, porque é muito enigmático, né? Assim, eu fiquei impressionada, por exemplo, eu acho que como todo mundo fica, né? Quando a criança de 6, 7 anos puxa o espelho para ver se tem alguém atrás, porque não reconhece aquela imagem no espelho como sendo sua, né? Então, me chamou a atenção isso, né? E nessa época, para mim também foi muito importante, porque o autismo assim é uma clínica muito dura, porque você, assim, a criança para ter algum tipo de avanço demora muito tempo, né? Assim, e é uma clínica muito repetitiva, a criança muito isolada, que não interage, fica ali naqueles movimentos estereotipados. Então, uma clínica muito dura. E nessa época, para mim, foi muito importante trabalhar com um livro da Rosine Lefort, chamado, que eu recomendo. O livro chama Nascimento do Outro. É um livro, assim, até um pouco cansativo, mas é muito bom porque ela descreve todas as sessões, né? São sessões por sessões, ela descreve as sessões. E é interessante porque ela vai trabalhar 2 casos, né? Um caso cai para a neurose, né? Tinha fenômenos de autismo, mas, na verdade, se desvela uma neurose. E o caso da François, que é um caso de autismo mesmo, né? E aí ela vai trabalhar essa hipótese de quarta escritura, né? Então, só um minuto. Bom, então, assim, em termos de fenômenos, né, assim, a gente encontra várias formas no autismo, né, dos quadros mais graves, com ausência de linguagem, implicando um encapsulamento mais radical, até quadros de alta habilidade. Então, o importante é a gente poder pensar, né, e se interrogar o que rege esses fenômenos, né? E, para isso, é importante a gente pensar a relação do sujeito com a estrutura da linguagem, né? Ou seja, né, pensar a relação do sujeito com um grande outro, enquanto campo significante, enquanto campo da linguagem. E aí eu queria retomar uma descrição feita por Léo Kanner, né? Porque foi o Léo Kanner, o psiquiatra, que descreveu pela primeira vez o caso, coloca o autismo como uma entidade clínica, né? E na descrição que ele faz, ele é muito minucioso, né? Ele vai trabalhar todos os fenômenos clínicos, né? Ele escuta os pais, assim. E nessas descrições, eu elegi aqui a que ele fala sobre a linguagem das crianças. E ele se refere ao fato de essas crianças referirem-se a si mesmas na terceira pessoa, sem utilizar o pronome eu. Então, e isso é muito interessante, né? Todo mundo sabe, mas vale a pena aqui repetir, que é o seguinte: quando a criança está com sede, ela não fala, eu estou com sede. Você está com sede? Né? É como se o outro estivesse falando nela, né? Ela não inverte a mensagem do outro, né? E aí, esse fato destacado por Léo Kanner me parece, de alguma forma, se articular com aquilo que o Lacan fala a respeito do caso Dick, quando ele
o caso Dick no seminário 1, que é um caso de autismo, né? Quando ele fala do sujeito inconstituído. Então, ele, nesse seminário, ele coloca o Dick como autista como sujeito inconstituído. E aí, assim, o que eu entendo disso, né? Assim, de sujeito inconstituído? Tem uma frase também que eu tentei procurar, mas não achei, onde o Lacan fala que a estrutura está na natureza. Então, assim, somos filhos de falantes, né? Então, por isso, estamos inseridos na linguagem. Então, quando Lacan fala que a estrutura está na natureza, eu entendo que é isso, né? Assim, a estrutura está aí, a linguagem faz parte do ser humano, né? Então, ele já nasce inserido na linguagem, mesmo os autistas, incluindo os autistas. Só que isso não é suficiente, né? É importante que o sujeito possa se apropriar disso. Uma imagem que me vem assim na cabeça, né? É como se fosse assim uma árvore de frutas, né? E você a estrutura está ali na árvore, mas você precisa pegar a fruta, né? Você precisa ir lá buscar. Então é um pouco isso, assim, o sujeito ele precisa se apropriar dessa linguagem onde ele nasce banhado. E aí tem um termo que o Lacan também usa, ainda no seminário 1, que ele fala assim que é um certificado de recebimento, né? Eu acho muito interessante, que é um pouco isso, né? O outro fala da criança, mas é necessário que essa criança receba essa mensagem, diga, eu recebi. E o que, de alguma forma, caracteriza esse certificado de recebimento é o recalque originário. Então, o recalque originário, né, é esse mecanismo no qual o sujeito se apropria da linguagem. E esse fenômeno descrito por Léo Kanner, no qual a criança, né, não consegue falar na primeira pessoa, né, diz respeito justamente disso. É como se a criança não conseguisse se apropriar da linguagem. E isso tem consequências, né? Porque uma vez ela não conseguindo, né, assim, se apropriar da linguagem, o outro, a linguagem, os significantes, eles não são representáveis, não são representados, e eles, de alguma forma, ganham peso e se tornam intrusivos. Então, justamente pela ausência de recalque originário, o outro ele se torna real, o outro permanece real para a criança. Porque uma outra maneira de falar desse certificado de recebimento ou do recalque originário é também falar assim, da subjetivação do outro, da simbolização do outro. É tornar essa linguagem, simbolizar essa linguagem que o sujeito recebe do outro. Então, quando isso não acontece, as palavras ficam muito pesadas. Por isso que o sujeito não consegue se instrumentalizar com ela, né? Não consegue fazer uso dela, né? Porque elas têm peso, né? Então, assim, se não tem recalque originário, né? Se não tem essa marcação simbólica, que a base é a matriz, né, para que haja a constituição do sujeito, o eu também não se constitui, né? Daí que a criança não reconhece a sua imagem no espelho, né? Daí que eu penso essa ideia de sujeito inconstituído. E é importante também a gente pensar, porque assim, o recalque originário, ele também ele faz uma marcação entre um dentro e um fora.
né? Então, digamos que a criança nasce no indiferenciado, no real. Esse certificado de recebimento, essa marca, vai, de alguma forma, delimitar um dentro e um fora, um eu e um não eu. E isso não tem no autismo, né? Então, não tem essa diferenciação. E parece até um paradoxo, né? Porque a gente fala que no autismo o outro ele é ausente e ao mesmo tempo invasor. Parece paradoxal, né? Assim, como que a ausência pode ser invasora, né? Mas o outro simbólico. Então, o outro no autismo é um outro real. E daí que ele é invasor. As palavras invadem o sujeito, né? Bom, e aí eu fiquei pensando assim, eu acho que uma questão que surge também é pensar o que o sujeito, como é que o sujeito pode lidar com esse outro invasor, né? O que uma criança, que recurso que uma criança autista tem para lidar com esse outro invasor, né? Se ela não tem recalque originário, se não tem recalque secundário, se não tem eu, né? Assim, a imagem que eu faço para mim, para entender isso, é como se fosse uma criança sem pele. Então, qualquer coisa é muito intrusiva, né? Então, eu trouxe um caso clínico publicado, um caso de um psicanalista chamado Bruno Bettelheim. É um caso bem conhecido, chamado caso Joey. Eu vou trazer aqui as características dele, né? Então, ele fala assim, a descrição é assim: com poucos meses de vida, Joey começa a bater violentamente com a cabeça, balançando-a ritmicamente para trás, para frente e para os lados. A fala é abstrata, despersonalizada e desligada. Ele não usa os pronomes pessoais corretamente e depois deixa de utilizá-los. Mas Joey, ele chama atenção pelas máquinas que ele produz. Ele constrói muitas máquinas constituídas de engrenagens e transmissores. Chamam-no de menino-máquina. As máquinas que constrói estão presentes em todos os seus atos. E aí, assim, ele descreve um pouco o comportamento. Estendendo um fio imaginário, ligava a si próprio à sua fonte de energia elétrica. Tinha de estender fios similares antes de poder dormir, brincar, ler e assim por diante. Além disso, nas extremidades de sua cama, Joey construiu um aparelho complexo, fabricado com fita adesiva, pedaços de arame e outros objetos. Tratava-se da máquina carro. Aos pés da cama ficava o carburador e o motor. Na cabeceira ficava o volante, a bateria e o alto-falante. De acordo com o relato de Bettelheim sobre o caso, cada máquina tinha sua função. O carburador permitia a Joey respirar. O motor controlava seu corpo. A bateria e o volante ofereciam energia ao alto-falante, que, por sua vez, possibilitava a Joey não só falar, como também ouvir. E aí o Bettelheim é uma afirmação dele. Diz que Joey só existia quando a máquina funcionava.
senão permanecia parado, sem se mover. E, assim, depois de 3 anos, depois de alguns anos, ele consegue, ele vai para a escola, tipo um curso técnico. E aí, nesse curso técnico, ele inventa, ele cria uma máquina, um retificador. Esse retificador tinha a função de passar a energia alternada em energia fluida. Bom, e aí ele consegue fazer esse curso técnico, né? Por isso que eu digo que é um caso bem sucedido, é um curso técnico, ele conclui esse curso. A conclusão do curso é a elaboração dessa máquina, né? Que ele desenvolve super bem. Então, a partir disso, eu fiquei pensando, e aí queria trazer para vocês isso para a gente discutir, qual é a função dessas máquinas, no caso do Joey, né? Será? Porque esses casos de autismo eu acho muito interessante, porque, assim, pelo menos eu nunca ouvi relatos, ou nunca escutei na minha clínica relatos de delírio sistematizado, construído. Então, eu fico pensando, né, de alguma forma, se essas máquinas têm a função de delírio, se a gente pode pensar nisso, de delírio, assim, no sentido de uma metáfora delirante, no sentido de uma metáfora, de uma restituição da ausência do outro. Não sei se deu para entender. Depois eu posso falar melhor. Então, é isso, né? Porque eu acho muito interessante esses casos, né? Assim, de crianças que conseguem essa estabilidade, né? Assim, através dessas criações, dessas invenções. Então, tem o caso Joey com essas máquinas, tem o caso da Temple, né? Que criou lá a máquina do abraço, né? E tem muitos outros casos, né, que chega em universidades, né, assim, principalmente, me parece, assim, nas ciências exatas, né? Eu lembro bem, não sei se vocês vão lembrar, Teresa Nazar, um psicanalista do Canadá que veio aqui falar, Gilson, não lembro muito bem, e que ele... Jean-Paul Gilson. Gilson, isso. Então, e ele trouxe, na época, ele falava também disso, ele falava que ele tinha um rapaz que fez análise durante muito tempo com diagnóstico de autismo, e que esse rapaz vai para a universidade, né, e o orientador desse rapaz, e ele vai bem sucedido na faculdade, e o orientador desse rapaz, uma vez, liga para o psicanalista para perguntar o que acontece, o que ele achava, porque ele tinha uma lógica própria para construir, para elaborar uma lógica matemática própria, né? E chegava em resultados positivos, né? E isso é muito comum na universidade, né? Assim, nas ciências exatas. Esse rapaz, ele estudou na escola do Gilson, que se chama École du Quotidien. E, a partir dali, ele foi preparado, ele estudou desde pequenininho nessa escola. Sim. Isso aí. Ótimo. Isso aí, Teresa. Bom lembrar. Detalhada, a sua memória é ótima. Então, assim, isso é uma questão que eu queria trazer para vocês, né? Assim, sobre esses casos, né? Da clínica, né? E um outro ponto só um minuto. Bom, um outro ponto porque, assim, com essa experiência do ateliê da criança, eu acho que assim, é muito rico, porque vem muitos estrangeiros, principalmente argentinos, né?
e eles trazem significantes novos, ideias novas, ou mesmo formas novas de abordar um assunto, né? Assim, então, eu trouxe aqui duas colocações que eu acho que são interessantes. Uma delas foi o Otávio Carrasco, do Uruguai, né, que trouxe a ideia da foraclusão do desejo da mãe, né? Que isso fez questão, né? Assim, porque como o Sérgio na época fez até esse comentário, perguntou para ele: porque aqui a gente fala de foraclusão do nome do pai, mas como é que você está falando de foraclusão do desejo da mãe? E eu lembro também que a Teresa Nazar também falou disso, assim, porque, de alguma forma, falar de foraclusão do desejo da mãe, foraclusão, implica numa resposta do sujeito, né? Então, como é que a gente pode falar de sujeito inconstituído e, ao mesmo tempo, falar de foraclusão do desejo da mãe, né? Então, assim, e aí eu fico pensando se não se trata aí de uma aposta, né, de que haja sujeito, né? Tomar a foraclusão do desejo da mãe é, de alguma forma, apostar que há um sujeito, né? E eu acho que isso tem a ver também com a intervenção da Melanie Klein. Quando a Melanie Klein, né, assim, numa primeira entrevista, né, chega o Dick, né, e a Melanie Klein, de cara, faz uma interpretação edipiana, dizendo que o Dick, que o trem papai vai entrar na mamãe, blá, 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 blá. Né? Então, assim, a intervenção da Melanie Klein é super invasiva, digamos assim, né? Porque ela já interpreta de uma vez, né? Mas, no entanto, mesmo sendo invasiva, tem um efeito sobre o sujeito, porque a criança começa a fazer apelo. Então, até hoje eu fico me interrogando, né? O que teve nessa intervenção, né, que surtiu efeito, né? E é claro que tem a questão do desejo do analista e tudo mais, mas tem também essa aposta da Melanie Klein no sujeito que está ali, no sujeito Dick, né? E eu trouxe isso porque eu acho que é importante que a gente faça, né, um contraponto em relação a essa postura da neurologia, né, que, de alguma forma, exclui o sujeito, baseando o diagnóstico, né, em exames de imagem e de laboratoriais, né? E um último ponto que eu queria trazer é... Segunda-feira tive uma reunião onde a Mara Mussolino participou. E ela, da vez que ela esteve aqui no Ateliê da Criança, ela também colocou isso, como se no autismo houvesse desejo da mãe, nome do pai e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que, de fato, eu acho que, bom, é uma interpretação minha, né? Assim, eu acho que, de fato, no autismo, há nome do pai, desejo da mãe, né? Só que isso não funciona, né? Isso não está funcionando. Está presente, mas não funciona, né? E é interessante a gente pensar nisso, porque os pais de crianças autistas, né, são neuróticos, né? Então, por alguma situação, digamos assim, por alguma contingência, o desejo da mãe não funciona, mas ele está lá. Então, o que eu achei interessante quando a Mara estava falando disso, que ela falava, inclusive, assim, da importância de se fazer muitas entrevistas com os pais, né? Muitas entrevistas com os pais, porque o desejo da mãe está lá, e isso pode, de alguma se
se reconfigurar, digamos assim, né? E aí ela trouxe uma questão que eu vou trazer aqui muito assim, muito intuitivamente, né? Porque eu não sei se eu não entendi por conta da questão teórica ou por conta da fala, da língua, né? Mas eu achei a ideia interessante, porque ela coloca assim, que essas entrevistas com os pais, né, seria uma maneira de criar uma demanda para que esse desejo da mãe pudesse, de alguma forma, vigorar. Isso é assim, essa reunião eu tive na segunda-feira, então não deu tempo nem de pensar muito sobre isso. E eu estou trazendo aqui mesmo assim de uma forma muito intuitiva para ver se a gente para debate, para a gente poder falar um pouco sobre isso. Então é isso. Eu vou parar um pouco, já vi que tem perguntas aí, a gente vai conversando. Então, eu anotei aqui Tereza Meloni, Tereza Nazar, Juliana, são as pessoas que querem fazer perguntas. Bom, Flávia, em primeiro lugar, eu queria sempre te louvar, que você faz um ótimo proveito do troço que te caiu no colo. A experiência que eu tenho com autista é que, no início da minha profissão, do meu percurso profissional, que não era nem como psicóloga, era como terapeuta ocupacional, eu trabalhava em clínicas de reabilitação com crianças deficientes mentais. E passou por mim uma série de autismo, com diagnóstico de autismo. Naquela época, que a gente dizia de autismo, enfim, não vem ao caso, mas eu não fiz proveito nenhum. Agora, eu sempre fico impactada com a produção que esse tema traz, né? Você vê que você colocou, se eu fosse contar, acho que tem uns 10 pontos que você levantou. Eu queria só fazer 2 observações. Uma que você se referiu a mim, que é o aspecto histórico. Eu fiquei pensando o seguinte, a neurologia já existia, Freud era neurologista, ele deixou de lado a neurologia para ter um olhar que produziu a psicanálise, digamos assim, né? A psicanálise não casou, mas teve uma transa com a psiquiatria a partir do que a psiquiatria não sabia. Era um não saber da psiquiatria, porque a psiquiatria percebia que tinha alguma coisa que ela não conseguia lidar, que era inconsciente. Quando a psicanálise falou nisso, a psiquiatria foi lá e recebeu de braços abertos. A neurologia não tinha um problema com não saber. A neurologia da época se sustentava no seu saber, ela sabia o que dizer, né? Então, não houve essa passagem Eu estou falando historicamente, lógico, não estou falando casuisticamente. Houve essa passagem da psicanálise ser recebida de braços abertos, mas entrou pelo cano, porque, ao ser recebida como algo que ia preencher o não saber, ela foi distorcida, né? Então, a psiquiatria fez um mau uso, ela fez um uso regulamentar, ela fez um uso modelar, né, do que a psicanálise tinha para oferecer. E a cognitivo-comportamental ela tem um discurso, né, mais que qualquer coisa, assim, pelo menos até onde eu vejo, um discurso, sempre que você lê algum artigo, muito em cima do orgânico. Portanto, essa questão da imagem, da taxa não sei de quê, do tamanho do cérebro, essas coisas orgânicas que sustentam o discurso do cognitivo-comportamental. Então, é um casamento melhor, uma transa melhor entre a neurologia cognitivo-comportamental do que com a psiquiatria, porque a psiquiatria continua atrapalhada com aquilo que ela não consegue controlar, Sim. nem com as medicações, né? Agora, outra coisa que eu queria falar, quando você fala você pega aquela frase do Lacan, que diz a estrutura está na natureza. Só uma coisa, e ambas, né, tanto a neurologia como a terapia comportamental, assim, nesse sentido, fora fluindo o sujeito, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Né? Não tem dúvida. Né? São campos que não tem dúvida, está tudo ali no orgânico. Bom, agora outro ponto. A estrutura está na natureza. Eu já ouvi essa frase, nunca entendi. Agora você falou e você deu a tua leitura,
E eu fiquei pensando, fiz outra leitura, mas consegui fazer alguma, pelo menos, agora junto com você, que quando ele diz a estrutura está na natureza, mas não é que está ali na natureza, é quando a linguagem faz a natureza existir. Porque é muito... A natureza em si, ela não existe para o humano. Ela só existe para o humano a partir do quando a linguagem dá nome à natureza. E aí você vem com o exemplo da árvore com a fruta, que eu achei assim, muito interessante, porque para que... Adão e Eva, né? Tem a ver com isso. Mas para que... Exatamente. Para que... Está ali a árvore cheia de fruto. Para que o sujeito vá lá e recolha o fruto, é preciso que esse fruto tenha significantizado. E o que esse braço, essa mão vai fazer? Função. Função de tomar, função. Então, tudo se passa a partir de quê? De função. E função é o quê? Significante. Né? Então, é exatamente nesse ponto, aí vem todos os pontos que você levantou, que são tão ricos que eu não poderia pegar, mas que estão aí nesse limiar, nessa passagem entre aquilo que é da natureza, e aí a gente pode pensar até no orgânico, da neurologia, dos exames clínicos, orgânicos, etc., etc., aquilo que está na natureza, e a passagem daquilo para funcionar. Desejo da mãe, nome do pai, cacete a quatro, que só pode funcionar entrando a linguagem. Eu não sei se ajudei, se atrapalhei, eu pensei isso, quis trazer como contribuição, mas eu não sou uma pessoa entendida nisso. Obrigada. Muito bom. Isso aí. Eu queria ouvir as pessoas, depois, se der, eu falo. Eu quero falar. Posso falar, Flávia? Só uma coisa. É assim, porque a gente estou fazendo aqui uma listinha. Deixa ela falar, eu falo depois, não tem problema. Pode falar. Tem tempo, pode falar. Flávia, você me fala de uma proliferação, né, de diagnósticos, né? E duas perguntas que eu queria fazer. A primeira, se são indevidas essa proliferação de diagnósticos, se realmente há traços, né, de autismo, ou se são indevidas. Segunda coisa, eu trabalho há muito tempo numa ONG, fui procurada por uma ONG americana que se chama Best Buddies, o que eles querem fazer? Estão no mundo inteiro e obtendo alguns resultados, pegam autistas, algumas pessoas com deficiência de inteligência, às vezes até por questão alimentar, e introduzem em instituições de pessoas normais. E o resultado e o convívio, porque como a gente sabe que existem vários níveis de autismo, o resultado tem sido muito bom. Quer dizer, com esse convívio. Né? Eu não sei o que você pensa Uma tentativa de inclusão, então, né? Nesse sentido. Sim, sim. Porque eles falam em deficiência como querendo suprir. Quer dizer, eu estou falando dessa ONG, que agora a gente está fazendo uma parceria. Sim. Então, eu queria que você falasse, porque exatamente é um público que eu vou começar a receber na ONG que eu trabalho. Legal. Vou falar, mas deixa as outras pessoas, que eu queria ouvir também o que as pessoas estão querendo, podem falar sobre isso. Depois eu retorno, tá, Emília? Ok. Posso falar? Flávia, é muito interessante a sua exposição, quando você traz essas questões referentes ao autismo. E você, numa passagem que eu acho que é lapidar da sua exposição, você coloca a questão do recalque originário como um atestado de recebimento, que é, na verdade, uma indicação do próprio Lacan, né? E primeiro de tudo, eu acho que a gente precisa entender o que a gente está nomeando como recalque originário aqui, porque justamente o recalque originário ele diz respeito ao recalque daquilo que efetivamente
carece de simbolização, e que é o próprio nome do pai. O nome do pai ele resta como tal. Ele é uma marca indelével da presença do simbólico para o sujeito, e ele vem, e aí entra a questão que você citou meu nome, ele vem em substituição ao desejo da mãe. Eu estou falando o nome do pai. Ele vem em substituição ao desejo da mãe. E ele tem valor enigmático, ele é um X, razão pela qual ele precisa, isso é um dado de estrutura, comparecer justamente na sua ausência. Ele comparece como ausência, uma presença ausente. E isso me faz pensar que todo problema do autismo, e eu me pergunto se isso não se estenderia também à questão das psicoses da infância, talvez você possa falar um pouco melhor, e eu sei que o Felipe está aqui, ele também tem uma experiência com isso, talvez ele possa nos ajudar, tem uma experiência clínica grande. A questão no autismo, e me parece que é a questão na psicose também, é a ausência da possibilidade do jogo. O sujeito não pode jogar. Por que ele não pode jogar? Porque, para que haja jogo, é necessário o recalque. Você joga na função do simbólico presente. E justamente é isso que falta. Então, eu acho que talvez fosse interessante você explorar um pouco mais essa questão, porque a gente está falando aqui, e eu vou até mencionar, porque eu vou falar do Homem dos Lobos logo adiante, no seminário, daqui a pouco, todo o problema, né, que se coloca a propósito tanto da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é o CID, né? E o DSM, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Qual é o problema aí? O problema é que a medicina, enquanto ciência, ela se baseia em estatística, ela se baseia numa codificação e numa quantificação. E, nesse sentido, a gente precisa entender o que diz respeito à exclusão do sujeito, porque, justamente, o sujeito ele é único. E, mesmo a situação do autismo, ela é única em cada autista, digamos assim. Cada autista tem características muito próprias. E toda vez que a gente quer colocar numa ordenação quantitativa, estatística, a gente dança. O grande feito da psicanálise é exatamente colocar a questão do 1 a 1. E essa problemática do recalque originário, embora ela seja universal para todo sujeito enquanto falante, ela é no 1 a 1 da particularidade do desejo da mãe ou de quem está ali, não precisa ser a mãe, mas quem está nessa função, que é o quê? Que é emprestar o seu corpo e emprestar os seus significantes para esse ínfãs. Sem isso, sem esse acolhimento que se dá no corpo a corpo, e por isso a gente pode entender que logo depois da Segunda Guerra, não sei se foi depois da Segunda Guerra ou da Primeira, que eles foram nas maternidades, nos lugares onde estavam as crianças muito pequenas, órfãs, foi detectado um número muito grande de crianças autistas. Então, a pergunta que a gente pode colocar, e também as crianças que ficam nas UTIs durante muito tempo sem um approach, né,
na singularidade de cada um. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco desse elemento do investimento de desejo, não a coisa das necessidades básicas, mas o investimento do desejo, desse que está ali na função materna, e a experiência do corpo a corpo com esses sujeitos. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque o desejo da mãe é substituído pelo nome do pai. Entretanto, para que haja essa substituição, é preciso que tenha havido efetividade nesse desejo da mãe. Sim, ótimo. Obrigada, Tereza, pela pergunta. Então, tem umas 3 pessoas, Flávia. Tem Juliana Santos, Cecília Oliveira e Ana Luísa. Então, vamos lá. Oi, boa noite. A minha pergunta é bem simples. Eu acho que eu não sei. Eu sempre estudo e ouço casos de autismo com criança, mas tem alguma diferença na condução, no manejo, quando chega um autista com esse diagnóstico, que nunca foi tratado com psicólogo, apenas com psiquiatra, ou mal teve tratamento, mas chegou agora com 16 anos? Vai mudar esse manejo? Ou é a mesma condução nessa tentativa que um pouco a Tereza falou? Eu queria entender um pouco mais quando não é tão criança assim. Ótima pergunta. Posso falar rapidinho, então, para a Juliana? Porque, quanto mais cedo o diagnóstico de autismo, né, assim, melhor o prognóstico, né? Porque se trata ali de um sujeito em processo de constituição, né? Assim, eu entendo, né, que esse autismo mais grave, né, no sentido daquele radical que não fala, que não interage de jeito nenhum, né? O sujeito inconstituído, quando Lacan fala do sujeito inconstituído, tanto no caso Dig quanto no caso do Roberto, da Rosine Lefort, ele fala da possibilidade de se constituir, né? Mas se constituir, assim, entrar no campo da psicose, né? Assim, é alguma amarração que permite o sujeito, né? Assim, constituir nesse sentido, fazer uma metáfora, né, como a Tereza estava trazendo, assim, uma metáfora assim, na substituição disso que não funcionou como o desejo da mãe, né? Então, assim, com 16 anos é possível, né, assim, uma amarração, né? Mas a coisa já está mais cristalizada, digamos assim, né? Juliana, muito rápido que eu estou te falando, daria para a gente conversar muito sobre isso, mas eu queria ouvir também as outras pessoas. É minha vez? Acho que é, né? Sim, Cecília. E, Flávia, tão bom, né, você ficar insistindo com essa questão, né? E eu fico cá me perguntando, vem cá, mas e por quê? De onde é que vem o meu interesse com essa questão do autismo? Eu ainda não identifiquei, mas é uma coisa que não larga de mim, não larga de mim. Eu assim, não posso deixar de falar com a Emília. Emília, faz toda a diferença, né? A minha experiência com 35 anos com trabalho de inclusão, posso dizer o seguinte, faz toda a diferença você ter o sujeito com diferenças, né? Convivendo com os ditos típicos, né? Os ditos neurotípicos, como a neurologia hoje gosta de chamar, né? Faz toda a diferença, é terapêutico, por si só é terapêutico, né? Fora o que a gente pode fazer além disso, né? Então, se quiser bater um papo depois, topo também. Mas, Flávia... Porque agora eu estou pegando tudo que eu posso, né, para assumir essa função. Né? Bacana, se quiser, estou à disposição. Tá. Ô, Flávia, muito bacana. Obrigada, querida.
eu fiquei pensando aqui algumas coisas, assim, né? Eu acho que você tem insistido nessa questão do desejo da mãe, e eu também acho que a gente precisava pensar o que é isso, botar a mão na estrutura, né, de forma para pensar o que é isso, né? Os pontos que eu tenho conseguido ler já há algum tempo, né? E leituras que têm me ajudado a pensar a questão do autismo, é o trabalho da Lasnik, especialmente onde ela faz um texto que ela fala sobre a distinção do autismo, né? Onde ela propõe, eu acho que eu já te falei desse texto, né? Ela propõe uma distinção entre autismo e psicose, porque você sabe que há alguns psicanalistas que defendem que o autismo é uma estrutura específica, né? E a Lasnik vem dizer o seguinte: não precisa de pensar com Lacan, com a teoria dos nós, você não vai precisar disso, você vai pensar no modo de amarração. E ela, ao trabalhar esse modo de amarração, ela traz a problemática do autismo distinta do nó na psicose, porque haveria o ponto inicial da passagem, você tem o simbólico pré-existente, e a primeira laçada é o real sobre o simbólico. E isso não se faz no autismo, né? Então, isso que o Lacan vai chamar de traumatismo posteriormente, né? E esse é o ponto, é isso que eu consigo trabalhar até agora, pensar, é o que eu consigo clarear, e que eu acho que a gente pode pensar nisso, como é que seria pensar isso que você está dizendo, bom, alguma coisa da problemática do desejo da mãe, quer dizer, porque justamente esse sujeito não se oferta, ou tem uma dificuldade enorme de se ofertar nesses primeiros momentos em relação ao desejo do outro. O desejo do outro, já do materno, já da mãe, é invasivo para ele, né? É tomado de forma muito bruta, né? Insuportável, ele faz uma defesa e um fechamento, né? Em relação a isso. Então, assim, isso é uma coisa que eu queria trazer para a gente poder, né, pensando como é que seria, como é que pensaria o desejo da mãe a partir daí, né? A questão do desejo da mãe a partir daí. E a outra coisa é que cada hora fica muito claro para mim como a gente tem eu hoje não consigo falar mais de autismo, mas de autismos, porque há uma diversidade enorme, né? Além do que, há muito equívoco diagnóstico, né? Há muita criança, muitas pessoas, hoje até adultos se intitulam autistas a partir de alguns fenômenos descritos na mídia, e entende, quer dizer, é uma confusão, virou um samba do crioulo doido, total. Então, assim, mas que, de fato, o que a gente percebe, mesmo de alguns elementos dessa estrutura não constituída, né, desse em constituição, que eu acho que isso que o Lacan é claro nisso, e dá para a gente pensar a partir daí, é muito diverso, que comparece hoje. Hoje é muito, 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 muito diverso, né? Mas queria propor para você que a gente pudesse tentar avançar em pensar como é que seria o desejo da mãe se a gente pensasse nisso, que é essa problemática já nesse primeiro momento da trança na constituição do sujeito. Só dar uma palavrinha, assim, isso que a Emília trouxe, né, a respeito da inclusão, eu acho que, assim, eu queria até colocar uma questão, né? Como é que a gente pode pensar a inclusão no autismo? Na prática, eu vejo isso, mas teoricamente, como é que a gente pode pensar essa inclusão se a própria criança não consegue... Se a questão toda é essa, né? Que não há inclusão do simbólico, por exemplo, né? Então, se a criança não está incluída na família, como é que a gente vai pensar na inclusão, né? Isso é um ponto, assim. Essa questão do desejo da mãe, assim, que isso está retornando, que eu acho que é super importante. Tem um texto do Luciano Elia que eu acho muito interessante, porque ele vai falando assim de 3 gerações, né, assim, e do surgimento na terceira geração da criança autista, né, e que essa terceira geração tinha a ver com a relação da mãe com a sua mãe, né? Então é alguma coisa contingencial, me parece, que desencadeia,
né, alguma coisa não transmissível, né, de uma geração para outra, né, que acaba, de alguma forma, resultando no autismo. E que impede, alguma situação contingencial, que impede, de alguma forma, essa mãe investir na criança enquanto não... Você acha que não? Ai, desculpa, Flávia, olha só, eu acho que a gente tem que tomar o maior cuidado, porque senão a gente volta à mãe geladeira, sabe? Eu acho que essa história de mãe geladeira caiu por terra. Não, mas não é uma questão de mãe geladeira, é uma questão estrutural, né? Mas estrutural de onde? Né? Porque você vê, por exemplo, o que tem pesquisas muito interessantes mostrando assim, como o bebê é esse diálogo, né? Maternagem-bebê, que é um diálogo que vai se estabelecendo aí desde que esse bebê vai nascendo, que o corpo nasce, e antes mesmo desse corpo sair da barriga, já há um diálogo que vai se estabelecendo. Essa criança, ela não... começa a ver, os estudos de prosódias, né, têm mostrado isso, quer dizer, a mãe começa a não ter estímulo para fazer o manhês, porque o bebezinho já não se movimenta de forma a se ofertar minimamente com os movimentos típicos. Enfim, tem toda uma discussão já muito precocemente. Tem um cara na Itália estudando essa coisa dos movimentos gerais, já em bebês, e como isso, algumas próprias ausências de movimento do bebê não convocam a mãe. Só que é evidente que não se dá conta. Evidente que não se dá conta. O Flávio, eu acho muito complexo, é um campo muito complexo. É muito complexo. Mas aí a gente entra não sempre... vai dar tempo, gente. Já são 7. Era bom anunciar. 8h15. Na contramão da mãe geladeira que a Cecília trouxe, o que você vai trazer agora no final do mês no Ateliê da Criança, que são contribuições, viu, Cecília? Que pessoal, eu não sei falar os nomes, mas pessoal da psicomotricidade na Suíça, trabalhando com isso que você está falando. Que não, gente, eu só acho... Ok, mas eu só quero falar o seguinte, assim, para a gente também não cair numa questão organicista. Por que a criança, então, não consegue convocar a mãe? Né? Assim, é uma questão orgânica? Anuncia isso para a discussão que você vai levantar no ateliê. Boa, já estou com o Marco, já está na agenda. Alexandre, cadê você? Perdão. Beijos. Flávia. Amor, oi. Oi, Flávia. Estou ouvindo. Oi, então, nós tivemos muitas questões interessantes, uma discussão rica. A gente pode tentar organizar um novo encontro para dar prosseguimento ao que está sendo discutido aqui. Existem questões conceituais e clínicas muito importantes que a gente precisa discutir. Você começou a levantar isso, é claro que a gente não daria conta hoje, né? Claro. Dado, né, a importância do tema. Então, fica aqui para todos o meu compromisso com o Flávio da gente tentar organizar um novo encontro para tratar da questão do autismo. Tá ok, Flávia? Você concorda? Combinado. Obrigada, claro. Obrigada todo mundo pelas contribuições. Boa noite para todos. Já tem um marcado, que a Flávia... O Ateliê da Criança. Dia 26 de abril. Isso, vai ser tratada essa questão. Isso, fiquem abertos. Se a Flávia... São todos convidados. Isso, se Flávia entender que é preciso um novo espaço que a gente possa reagendar, enfim, nós vamos fazer até mesmo por conta da discussão do tema. Tá bom? Ótimo. Tá, joia. Obrigada, Bílio. Obrigada, gente. Obrigada.